Fala, meus amigos, fã de basquete, fã de NBA, amigo do Bola Laranja. Eu, André Fantato, no ar para mais um episódio do nosso podcast, nosso mini podcast, nosso Curtinhas do Bola Laranja. Dessa vez para falar da troca bombástica que aconteceu na última sexta-feira. Karl-Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves para o New York Knicks. Julius Randle, do New York Knicks para o Minnesota Timberwolves. E mais alguns outros jogadores, escolhas de drafts envolvidos nessa troca. Vou falar os detalhes e também analisar o lado do Wolves e também do Knicks dessa troca. Certo? Quem está acompanhando com a gente aqui no YouTube, já deixa o like, se inscreve aqui no canal para dar aquela força para a gente continuar criando conteúdo. E para você que estiver ouvindo aí também essa versão do nosso mini podcast, versão áudio do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast, não se esqueça de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida e também avaliar com 5 estrelas, se possível. Certo? As nossas redes sociais, @bolalaranja.oficial no Instagram, @bolalaranja.oficial no Instagram e também no Threads, para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Bola Laranja. Certo? Vamos lá então, pessoal. Vamos começar detalhando a troca, né? Falar aqui de como ela foi no geral, né? Então, a troca que aconteceu na última sexta-feira foi a seguinte. O New York Knicks recebeu o pivô, ala pivô, Karl-Anthony Towns, certo? E o Minnesota Timberwolves recebeu Julius Randle, Donte DiVincenzo, Keita Bates-Diop e uma escolha de primeiro round de 2025. Tá? Então, repetindo, Julius Randle, Donte DiVincenzo, Keita Bates-Diop e uma escolha de primeiro round de 2025. E o que a gente ficou sabendo depois é que o Charlotte Hornets também foi envolvido na troca. Então, foi uma troca tripla e o Hornets recebeu o novato Daquan Jeffries via New York e também compensações de draft que ainda não foram totalmente detalhadas. Isso teve que ocorrer, né? Inclusive até o Keita Bates-Diop não iria nessa troca também, mas teve que ocorrer por motivos financeiros, enfim, todas aquelas regras que a NBA tem para poder oficializar uma troca. Tá? Então, óbvio que o maior nome aqui nessa troca é o Karl-Anthony Towns, jogador que, né, já foi All-Star, né, na temporada passada, inclusive, né, já foi o principal nome do Minnesota Timberwolves, mas desde a chegada de Rudy Gobert, né, sempre teve aí algumas coisas de que os dois não funcionam juntos, enfim. Então, foi o maior nome envolvido. Claro que o Julius Randle também é um grande jogador, uma promessa aí, que acabou não se concretizando uma grande estrela, mas é um bom jogador, e o Donte DiVincenzo também. Então vamos falar primeiro do Karl-Anthony Towns e do New York Knicks, tá? Para você que está acompanhando aqui pelo YouTube, eu vou colocar uma foto do Karl-Anthony Towns na tela para a gente falar dele, tá? O que eu acho que vai mudar, o que vai ajudar o New York Knicks? O Knicks, ele tinha na temporada passada o Mitchell Robinson jogando como pivô titular, né? O Randle muitas vezes podia fazer essa função também, né? Mas enfim, não é um pivô de origem, né? O Randle acaba sendo mais um ala pivô que pode fazer alguns momentos ali de pivô. O Towns já é um jogador que pode jogar na posição 5 tranquilamente, né? Ele é um pivô de origem, um pivô mais moderno, que espaça bem a quadra, que arremessa bem de 3. Daqui a pouco eu vou até trazer os números para vocês também, né? E vem numa troca de um Randle que sempre foi muito contestado, né? O Julius Randle iniciou no Los Angeles Lakers, né, sempre foi um bom jogador, mas nunca atendeu as expectativas. No New York Knicks também, parte da torcida sempre pegou um pouco no pé dele, então acaba, não vou dizer se livrando, mas conseguindo uma troca interessante para um jogador que sempre foi muito contestado, né? E pensando no Boston Celtics, que eu já trouxe aqui para vocês, que provavelmente, né, deve ser o time que o Knicks vai enfrentar se quiser chegar a uma final de NBA, quem sabe até vencer um título, né, é uma adição muito importante. Porque se a gente pensar nos matchups contra o Boston Celtics, o caso do Kristaps Porzingis, né, que é um jogador que muito bom próximo ao garrafão, também tem um bom arremesso, mas vai ter que sair dali de dentro do garrafão para marcar o Karl-Anthony Towns, que é um cara que arremessa muito bem,
41%, pessoal, de arremesso de 3 na última temporada. A segunda melhor marca da carreira. Para um pivô é um número muito bom, né? Al Horford também, que é outro jogador que joga na posição 5 do Celtics, acaba tendo que fazer esses caras saírem de perto do aro, né? E diminuir a proteção do aro do Celtics, que também foi muito boa na temporada passada. Então, é um encaixe importante para esse adversário que o Knicks vai ter, que com certeza é um dos melhores adversários aí, ou melhor adversário, muito bem dizendo, né? Já que é o atual campeão, né? Olhando por outro lado, eu acho que fica um pouco a questão defensiva, né? O Julius Randle, apesar de não ser um jogador à altura do Karl Anthony Towns, vamos colocar assim, ele é um bom jogador, mas não está à altura do Karl Anthony Towns, tinha uma questão defensiva um pouco melhor, né? E eu acho que o Anthony Towns precisa melhorar isso, né? O Tom Thibodeau gosta de jogadores que joguem muito forte na defesa, então é algo que ele vai ter que desenvolver, mas acho que num time que muita gente tem esse perfil, né? E principalmente sendo comandados pelo Tom Thibodeau, vai ser interessante. Isso daí, acho que ele consegue sim evoluir para ser um bom defensor também, tanto próximo ao aro, né, que é o mais importante, e talvez até no perímetro, mesmo sendo um cara um pouco mais pesado, né? E olhando para o quinteto titular do Knicks, né, a gente fica com 5 jogadores aí muito interessantes, né? Eu acho que posso pensar aí num Jalen Brunson, Josh Hart, já que o DiVincenzo saiu, né? Jalen Brunson, Josh Hart, Michael Bridges, de repente até um Anunoby indo para a posição 4 e o Karl Anthony Towns na 5, tá? Então, é isso. Eu não vejo o Towns jogando na posição 4 aqui, com o Robinson na 5, talvez um jogo ou outro, algum momento ali que precise de gente, né, mais dentro do garrafão, contra times que jogam com 2 caras mais altos, ali mais próximo à cesta, mas eu acho que na maior parte do tempo ele deve jogar na posição 5, que é a posição que ele sempre gostou, né? No Minnesota, em alguns momentos, estava tendo que jogar mais na posição 4, já que o Gobert é um cara que só joga na 5, né? Não espaça a quadra, enfim. Então, eu vejo o time titular dessa forma. E é isso, pessoal. Acho que vai contribuir muito com o Knicks. O Knicks traz mais um jogador, né, que foi All-Star na última temporada, né? Ele já foi 4 vezes All-Star, né? E as médias da última temporada são muito boas, apesar de ter sido um pouco contestado ali nos playoffs e tudo mais, né? Mas foram médias aí de 21,8 pontos, 8,3 rebotes, 3 assistências, 41%, desculpa, quase 42% na bola de 3, né? Então, médias interessantes do Karl Anthony Towns. Acho que o Knicks está muito bem servido para essa posição agora, com essa troca, e vai ser um time muito interessante que vai brigar com o Celtics até o final, com certeza, pensando em título do Leste. Agora vamos para o outro lado da moeda. Vamos sair de Minnesota e vamos lá para Nova York, tá? Você está vendo aí Donte DiVincenzo, Julius Randle, agora jogadores do Minnesota Timberwolves envolvidos nessa troca, tá? Olha, eu acho que pro Wolves ficou muito interessante também. É mais uma troca que eu vejo que os dois lados acabam ganhando, né? Apesar de eles terem conseguido encontrar uma forma de jogar com Karl Anthony Towns e o Rudy Gobert na última temporada, acho que nunca deu muito certo, né? Pensando nessa NBA moderna. Eles conseguiram jogar de uma forma para serem efetivos, jogando com 2 caras mais altos ali, mas nunca funcionou muito certo, né? E, enfim, acho que não tinham também essa questão de confiar tanto no Karl Anthony Towns para ser o cara para pontuar. Óbvio que ficou um pouco de questão de ego ali com ele, uma vez que ele entendeu que o Edwards passou a ser o melhor jogador do time tranquilamente, né? Então, tem isso também. Outro problema que eles resolveram fazendo essa troca, né? Ele acabava sendo contestado ali, e a gente viu ele fazendo um playoff ali bem mais ou menos, né? Os números que eu trouxe eram mais de temporada regular, mas um playoff não foi lá aquelas coisas do Karl Anthony Towns, né? Eu acho que o Randle deve vir para o time titular, né? Ainda não dei uma olhada, assim como o DiVincenzo, né? Mas acho que assim, pensando, daria para jogar Mike Conley, com, obviamente, Anthony Edwards, DiVincenzo, Randle e Rudy Gobert. Um time bem interessante, tá? E o Randle, assim, é um jogador que consegue funcionar um pouco melhor jogando com um pivô mais estático, que é o caso do Gobert. Por mais que ele não tenha um arremesso tão bom da área da linha de 3, assim como tem o Towns, mas é um cara mais móvel, né? Um cara que consegue rodar mais
em volta ali da meia distância, né? Criar situações de infiltração para pontuar. Enfim, um cara muito físico também, que pode ajudar esse time defensivamente, que já é um time bem forte, né? Mas pode ajudar nesse quesito também, né? Então, acho que vai ser melhor esse encaixe dele com o Gobert. Ele não é mais jogador que o Towns, mas acho que o encaixe dele com o Gobert pode ser melhor. E no caso do DiVincenzo, pessoal, foi um dos caras que mais meteu bola de 3 na última temporada. Se eu não me engano, o terceiro que mais converteu, 200 e poucas bolas de 3 ali na última temporada. Então, é um jogador importantíssimo para o time do Wolves, que na temporada passada tinha dificuldades no ataque, né? Não era um time que tinha um ataque tão bom. Era um time com uma defesa sufocante, né? E que deve continuar assim, já que os principais jogadores de defesa também continuam, mas que tinha problemas no ataque, né? A bola de 3 também não era um dos times que mais convertia a bola de 3. Então, acho que trazer um cara desse nível, né, que também é um cara que se dedica bastante no lado defensivo e que tem a bola de 3, faz muito sentido para esse time. Tá? Então, analisando os dois principais jogadores aí também, né, que saíram do Wolves, do Knicks e foram para o Wolves, acho que é muito interessante também essa troca para o lado de Nova York. Né? Acho que é bem bacana também essa situação. E vai ficar com o quinteto titular aí, pensando nesses que eu falei, né? Conley, DiVincenzo, Edwards, Randle e Rudy Gobert, um time muito interessante também. Então, acho que os dois lados se saíram bem aí nessa troca que ocorreu. A gente esperava pouco, né? A gente já tinha até os times prontos aí, a gente está fazendo um 30x30 lá, a gente já tinha até tudo isso pronto, mas vamos ter que refazer. Então, é isso. Espero que tenham gostado desse mini podcast, né, dessa versão mais curtinha aqui, comigo, André Fantato. Lembrando que estou gravando aqui, gravei esse vídeo na segunda-feira, dia 30 de setembro, e deve sair daqui a pouquinho no ar para você já na parte da noite de hoje. Beleza? Lembrando para você deixar o like aqui e se inscrever no canal. E se estiver ouvindo a gente nesse mini episódio aqui, também não se esqueça de seguir a gente no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast e avaliar com 5 estrelas, se possível. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima. Tamo junto e valeu.